com muito mais facilidade, tá? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês o simulador, só para, né, vocês verem realmente como é que funciona. Esse é o roteiro que vocês receberam lá, certo? Então, o link para o simulador é esse. E aí, ele já vai abrir a atividade de simulação para vocês. Se a chuva começar a ficar muito alta, vocês me avisam, viu? Que aí eu boto o fone para ver se melhora. Se começar a atrapalhar vocês. Eu estou achando alta já, mas tudo bem. Então, ó, ele vai abrir aqui o simulador. Chovendo, hein, Joel? E aí vocês vão ver, ó, que aqui tem várias condições, né, que vocês devem... Poxa, é esse? Pressure and flow. Então, aqui tem algumas situações, né, e aí vocês vão trabalhar, ó, com mudança na velocidade desse escoamento, ó, ele está mudando a vazão. Então, se eu quero fazer a medida aqui de medição da vazão, ó, ele está com uma área de tantos metros quadrados e um fluxo de tantos litros, tantos metros cúbicos por segundo. Né? Se você restringe aqui essa região, né? Então, ó, diminuiu a área, qual que foi o fluxo que ficou resultante nessa situação. Né? Se você quiser mudar também aqui, ó, densidade do fluido, ali está a água, né? Mas se for mel, então aí você tem as outras medições aqui, tá certo? Então, esse é o nosso ambiente de trabalho. Você pode, por exemplo, encher esse tanque até o topo, né? E aí, quando você abre essa válvula aqui, você pode ver qual que é qual que é a altura de um determinado ponto, e aí ir fazendo as medições conforme o roteiro, né, pede para vocês. Certo? Então, esse é o nosso a nossa atividade de simulação, né? Então, se a gente abre aqui, encheu o tanque, e aí ele tem, ó, condição de tanto entrada quanto saída igual, né? E aí a gente pode fazer, né, as medições de qual que é a distância desse ponto até o final, ou da altura da coluna de fluido, né? Isso serve tanto para esse ponto, quanto para, né, se eu quiser saber a altura aqui de carga do fluido dentro desse tanque. Tá? Tem muitas opções aqui de vocês fazerem simulações, e aí o próprio plano de atividade, ele dá essa orientação aqui para vocês, tá? Algumas considerações sobre como vocês devem fazer. Certo. Menino, agora esquentou mesmo a chuva, viu? Arrochou mesmo aqui em casa. No final da aula passada, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Eu estou perguntando porque, como o som da chuva está tão alto, né? Realmente fica... Tá assim? Ótimo. Então, vamos lá. Olha, eu não sei não, viu?
Então, vamos lá. Introdução, análise diferencial. Sim, antes disso, né? No final da aula passada, a gente falou a respeito do tubo de Pitot, né? E mostramos aquele caso do voo da Air France, em que tivemos, né, a queda do avião em decorrência né, de, na verdade, erros humanos, muito mais do que falha do instrumento de medida, né? E o instrumento de medida era justamente o tubo de Pitot, que ele faz a medição, né, de duas tomadas de pressão, a pressão de estagnação e a pressão estática de escoamento, e aí infere a velocidade com que esse fluido está escoando, certo? Então, essa questão aqui, ela traz justamente uma situação como essa. Tá? Então, a gente tem um tubo de Pitot, que é inserido no escoamento de ar na condição padrão. Então, quando ele diz que é ar na condição padrão, ele já está inferindo, né? A gente já pode saber qual que é a temperatura, qual é a pressão desse escoamento. E ele quer medir a velocidade desse escoamento. Esse é o nosso interesse. Né? De modo que a pressão captada pela sonda de Pitot, essa sonda que está inserida no meio aqui da tubulação, é a pressão de estagnação. E a pressão estática, né, que é a pressão termodinâmica desse escoamento, ela é medida nesse mesmo local, certo? Só que com uma tomada de pressão na parede. Então, lembra que na aula passada eu disse para vocês que essas tomadas de pressão na parede, elas davam para a gente a informação da pressão estática, por quê? Porque justamente nessa medida a gente não tinha a incorporação de nenhum efeito dinâmico, era simplesmente a medida da pressão num ponto em que a velocidade do escoamento era zero. Como que eu sei que a velocidade aqui era zero? Né? Devido à condição de não escorregamento. O fluido, quando está em contato com o contorno sólido, ele adquire a velocidade desse contorno. No caso, se a tubulação está estagnada, então a velocidade do fluido nesse ponto aqui é zero. Tá? Então, ó, a pressão estática é medida no mesmo local que a pressão de estagnação através de uma tomada na parede. Então, se a gente fosse pegar essa configuração do escoamento que está aí, a gente ia ver que aqui ele faz a medida da pressão estática, né? E que esse lado aqui, né, em que o fluido está escoando e é levado ao repouso, né? Esse lado tem a medida da pressão de estagnação. Certo? Então, aqui é a pressão estática, que é a pressão termodinâmica, aqui é a pressão de estagnação. Ele informa para a gente que a diferença de pressão é de 30 milímetros de mercúrio. Então, pede para a gente determinar qual que é a velocidade desse escoamento. Então, vamos lá. Então, ele informa para a gente que a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão termodinâmica vale 30 milímetros de mercúrio. Então, esse valor é ρ do mercúrio vezes massa específica do mercúrio vezes G vezes H. Diga, Fernanda. Queria falar alguma coisa, Fernanda? Acho que ela colocou por algum erro aqui. Bom, então a gente tem essa diferença de pressão aqui entre a pressão de estagnação e a pressão termodinâmica como valendo 30 milímetros de mercúrio, certo? E a gente viu, ó, que justamente
A pressão de estagnação é a soma da pressão termodinâmica mais 1/2 de ρ do fluido que está escoando vezes a velocidade desse escoamento ao quadrado, certo? Então, a gente pode simplesmente fazer essa substituição dessa informação aqui. Então, a pressão de estagnação fica sendo T mais isso, né? Então, esse termo daqui, a gente pode substituir nessa equação. Pressão de estagnação vale P mais ρGH. Então, a gente consegue ver que esses dois P's aqui vão se cancelar. E a gente pode calcular a velocidade desse escoamento para ser isso aqui dividido por ρ. Perceba que esse ρ aqui, pessoal, é o ρ do fluido que está escoando, né? Então, é a massa específica aqui do ar, tá? Esse 2 vem para cá multiplicando. E aí, a gente pode achar essa velocidade do escoamento. Tá? Então, a gente fica com massa específica do mercúrio é 13,6. Aceleração da gravidade, 9,8. A altura dessa coluna de fluido é 30 milímetros, então 30 vezes 10 a menos 3. E a massa específica do ar nessa condição é 1,23. Então, 2 vezes 13,6 vezes 9,8 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,23. Raiz disso. Tem alguma coisa estranha aqui. Deu um valor muito baixo. Será que eu estou esquecendo algum valor? Ai, faltou 30. Verdade. Obrigada, Guilherme. Vezes 9,8 vezes 30 vezes 10 a menos 3. Isso. Dividido por 1,23. Raiz disso. Tá. Quanto é que deu de vocês? Porque o meu está dando um valor esquisito aqui. O meu V ao quadrado aqui está dando 6,50 metros por segundo. Então, quando eu tiro a raiz disso, está dando 2,55 a velocidade do escoamento. Eu não sei por que aqui que ele colocou que a resposta era 80,7 metros por segundo. Ah, tá, só por essa pequena diferença aqui, tá, pessoal? A massa específica do mercúrio é 13,6, né? É a densidade relativa, a gente tinha que ter multiplicado pela massa específica da água. Fui eu que me enganei. Eu ia substituir aqui 13.600, mas achei que o valor não era esse, mas é isso mesmo. 13,6 vezes a massa específica da água. Aí sim. Tudo bem.
vezes 9,8 vezes A dividido por 1,23, tira a raiz. Justamente essa continha aqui, que é a que a gente estava fazendo, né? Só que eu não tinha colocado esse 10 a terceira aqui, referente à massa específica do mercúrio, tá bom? Então, a velocidade aí desse escoamento é justamente 80,6 metros por segundo. Então, esse tipo de raciocínio a gente pode replicar, né, quantas vezes for necessário nos tubos de Pitot aí da vida, certo? Essa outra questão aqui traz para a gente uma aplicação da equação de Bernoulli, né? Porque na aula passada a gente falou a respeito, né, da equação de Bernoulli, que era uma equação que derivava justamente da equação de conservação de energia para um fluido que estivesse escoando em regime permanente, né, na qual os efeitos de viscosidade fossem desprezíveis, com escoamento incompressível, né? Então, nessa questão aqui, ele coloca o seguinte, que o ar escoa em regime permanente, né? Então, quando ele coloca aqui, ó, o escoamento é em regime permanente, isso já tem que levantar uma bandeirinha no raciocínio da gente. Se o ar escoa com baixa velocidade, então, geralmente, isso quer dizer que o escoamento pode ser considerado incompressível, mesmo o fluido que esteja escoando, né? Mesmo que o fluido que esteja escoando seja ar, tá? Então, ele escoa através de um bocal horizontal, como esse da figura, e descarrega para a atmosfera. Na entrada do bocal, a área é de 0,1 metros quadrados, na saída é de 0,2 metros quadrados. E ele pede para determinar, ó, a pressão manométrica necessária, pressão manométrica, na entrada do bocal, para que a velocidade de saída seja de 50 metros por segundo. Então, a gente pode considerar que exista nesse nosso volume de controle aí, né, que exista uma linha de corrente que passe aí justamente no meio aqui desse nosso volume de controle, de tal maneira que nesse ponto do escoamento os efeitos da viscosidade são desprezíveis, certo? Por que que são desprezíveis? Lembra que eu comentei com vocês num momento anterior, na aula passada, eu mostrei essa figura, né? E aí eu disse assim, olha, nas proximidades dos contornos sólidos, né, a gente tem os efeitos viscosos sendo muito importantes. É uma região que a gente chama, inclusive, de camada limite, né, do escoamento. Nessa região, a gente tem uma grande importância dos efeitos viscosos, e aí a equação de Bernoulli, ela não é válida, né? Mas, na medida que a gente se distancia dessa região, então a gente entra numa região de validade da equação de Bernoulli, porque justamente, né, a gente sai dessa camada limite. Então, na questão que a gente foi convidado a resolver agora, a gente pode imaginar que existe uma região, por exemplo, aqui essa destacada, né, pela seta azul que eu coloquei, que está distante dos contornos sólidos, então que os efeitos da viscosidade não são importantes. Então, a gente já tem que é uma região com efeitos viscosos desprezíveis, um escoamento que ocorre em regime permanente, com baixa velocidade, no caso sendo ar, um fluido um ar, escoamento de gás, né, a baixa velocidade, então a gente pode considerar esse escoamento incompressível, e a gente percebe que não existe, né, nenhum equipamento presente nesse trecho. Então, a gente pode se utilizar da equação de Bernoulli para fazer essas estimativas, tá? Então, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli para a seção 1, né, igualar a pressão total na seção 1 com
na verdade, a energia na forma de pressão, energia cinética e velocidade da seção 1, com esses mesmos termos para seção 2. E1, hoje é Z1, velocidade da seção 1 ao quadrado. E aí, isso aí vai ser igual a todos esses termos aplicados para a seção 2. Perceba que entre os pontos 1 e 2, não existe variação de energia potencial, né? Por quê? Esses dois pontos estão no mesmo nível, né? Então, a gente pode já cancelar Z1 e Z2 aqui. Além disso, ele informa que a pressão na seção 2 é pressão atmosférica, né? Então, se eu pegar aqui essa equação, agora com essa colocação, né? O valor da pressão no ponto 2 é a pressão atmosférica. Esses valores que estão aqui descritos nessa equação de Bernoulli, lembra o detalhe, né? Eu vou colocar aqui novamente. A equação de Bernoulli a gente deduziu da equação de conservação de energia, não é isso? E aqui a gente usou, né, em várias situações, para trabalhar essa conservação de energia, a gente pode estar usando, né, a primeira lei da termodinâmica, a equação dos gases ideais, no caso da gente estar trabalhando com um gás, que é o ar. Então, esses valores de pressão aqui, eles são valores de pressão absoluta, certo? Certo? Os valores de pressão que aparecem aí nessa equação de Bernoulli são valores de pressão absoluta. Podem ser. Então, se aqui é o valor de P1 absoluto, né? O valor de P2 absoluto é o valor da pressão atmosférica. Esse escoamento desse fluido é o escoamento de um fluido incompressível. Então, perceba, esse ponto aqui, esse termo referente à pressão, pode vir para cá. E esse termo referente à velocidade, né, carga de energia cinética, pode vir para o outro lado da equação. Certo? Então, ó, essa diferença de pressão, P1 em medidas absolutas e P1 e pressão atmosférica, dá para a gente simplesmente o valor de P1 manométrica, certo? Aí você diz assim, mas professora, na questão ele só me diz qual é o valor da velocidade na seção 2. Eu só tenho essa informação e da massa específica do fluido. Como que eu vou resolver isso, gente? Não tem como. Mas tem como, né? Porque a gente sabe que a conservação da massa para um escoamento em regime permanente e de um fluido incompressível vai dizer para a gente que V1A1 é igual a V2A2, tá? Eu já estou pulando para essa altura do campeonato aqui, pessoal, porque eu espero que vocês já consigam fazer essa inferência, tá? Mas se vocês ainda tiverem dificuldades em como que chegou em V1A1 igual a V2A2, vocês me dizem, tá bom? Que aí eu volto e explico novamente. Todo mundo tranquilo com isso aqui? Então, ó, para a gente calcular o valor de V1, basta a gente saber quem é V2 e as relações entre as áreas, né? Então, V2 é 50, a área 2 é 0,02, dividido pela área 1,
que é 0,1. Então, essa velocidade aqui fica sendo de 10 metros por segundo na seção 1, tá? Então, para a gente calcular o valor dessa pressão na seção 1, a gente basta multiplicar a massa específica do fluido, que é o ar, que é o fluido que está escoando, vezes essas diferenças aí referentes às cargas cinéticas. Então, 1,23, que vai multiplicar. A velocidade na seção 2 é de 50 metros por segundo ao quadrado. E na seção 1, a velocidade é de 10. Vejam aí se dá esse valor realmente que está explicitado lá em cima. Dá, professora. Deu, né? Então, 1,48 quilopascais. Vocês têm que ficar de olho, pessoal, nessas informações aqui de, ele quer que eu saiba qual é a pressão manométrica, ele disse que o regime é permanente. Então, todas essas informações que estão aqui no enunciado servem para vocês resolverem efetivamente a questão, não estão lá de graça, né? Em algum momento da vida de vocês, vocês vão ver que vocês vão ter informações demais para um problema de menos, né? Mas vocês precisam saber quais informações são importantes para a resolução de vocês. Tranquilos com essa aplicação da equação de Bernoulli? O GZ foi cancelado, Maria. Maria está perguntando, professora, tem como repetir por que GZ foi cancelado? Porque a gente selecionou, Maria, uma linha de corrente, né, em que a gente tinha, a mesma elevação na seção de entrada e na seção de saída, né? Só por isso. Para facilitar os nossos cálculos. A gente não tem ideia de qual o tamanho desse equipamento, para eu poder dizer, por exemplo, eu vou escolher uma linha de corrente que faça isso, né, que seja inclinada, e aí eu tenho que saber a diferença de altura entre esses dois pontos. A gente não tem informação suficiente na questão para fazer esse tipo de inferência, certo? E nem esse tipo de raciocínio. Então, o Z1 e Z2 a gente cancelou, tá? Next. Eu gosto dessa questão aqui. Tem muita questão legal aí para vocês, tá? Mas essa daqui eu vou resolver, referente também a essa parte de Bernoulli, certo? E aí a gente passa para a nossa segunda grande parte do escoamento de fluidos, né? Que é a parte de análise diferencial. Então, ele diz assim, o nível da água em um tanque é de 20 metros acima do solo. Uma mangueira está conectada diretamente na parte inferior desse tanque e o bocal da mangueira aponta diretamente para cima. A tampa do tanque é hermética e a pressão manométrica do ar acima da superfície da água, a pressão que atua aqui em cima é de 2 atm, certo? O sistema está no nível do mar. Determine a altura máxima até a qual a corrente de água pode chegar. Então, nessa situação daqui, a gente tem um escoamento de um fluido incompressível, que é a água. A gente pode considerar, né, que esse escoamento ocorra em regime permanente. Não tem nenhuma indicação, né, de importância da viscosidade nesse processo. Ela, inclusive, é uma propriedade que nem é mencionada na questão. Então, assim sendo, a gente pode trabalhar
com a equação de Bernoulli, tá bom? Então, veja só. A equação de Bernoulli diz para a gente que a soma das cargas de pressão, energia potencial e cinética numa seção 1, né, tem que se manter constante até chegar numa seção 2, certo? Então, a gente tem que escolher os pontos que são de interesse da gente para dizer quem é o ponto 1 e quem é o ponto 2. Então, se a gente escolher o ponto 1 como sendo justamente essa região aqui, ó, na superfície livre dessa massa de água, e o ponto 2 para ser na saída, né, na altura máxima desse jato, a gente vai ter a seguinte situação. No ponto 1, ele informa aqui, ó, que a tampa do tanque é hermética, ou seja, ela é fechada, e que a pressão manométrica do ar acima da superfície da água, ou seja, a pressão do ar, em termos manométricos, acima da superfície da água, é de 2 atm, certo? Então, a pressão no ponto 1 absoluta é a soma desses 2 atm com a pressão atmosférica local, tá? O ponto 1, ele está a 20 metros a partir desse nível colocado aqui nesse ponto inferior. Se a gente colocar a nossa referência aqui nessa régua que eu coloquei, né, na base do tanque. E perceba que a velocidade do fluido aqui nessa interface, ela é muito pequena, né? Porque a gente tem um tanque grande que vai estar descarregando esse fluido. Ainda que exista uma consideração de uma velocidade aí desse fluido nesse ponto 1, perceba que esse valor de velocidade vai ser muito pequeno em relação à velocidade do fluido aqui nesse escoamento também, tá? Então, a gente vai considerar que V1 é uma velocidade aproximadamente igual a 0, certo? O ponto 2 é um ponto em que o tanque descarrega para a atmosfera, né? Então, no ponto 2, a pressão é a pressão atmosférica local. O ponto 2 tem uma carga de elevação, cuja altura a gente quer determinar. E a velocidade do fluido no ponto 2, que é a velocidade nesse ponto de máximo lá, ela vai ser igual a 0. Professora, por que vai ser igual a 0? Lembra que a gente colocou o exemplo lá de uma seringa para a gente avaliar como que era a distribuição de energias nesse escoamento, né? Então, a gente sabe que no ápice, né, na maior posição desse escoamento, a carga cinética vai ser baixíssima, né? Vai ser 0, porque o fluido ele vai estar justamente em repouso, tá? Para ele atingir a mais alta posição, ele tem que estar com a velocidade 0. A gente vai considerar V1 sendo igual a 0, Maria, porque V1 é a velocidade do fluido aqui nessa interface, aqui nesse ponto 1, certo? Então, perceba, a gente tem um tanque que é grande, e aí, quando ele começa a descarregar, a gente percebe que a velocidade dessa interface aí, ela é muito pequena, certo? Então, a gente pode considerar que V1 seja igual a 0. Então, vamos lá. Então, V1 sendo igual a 0. V2 também ficou sendo igual a 0. O valor de P1
absoluto é a soma do valor de P1 manométrico mais a pressão atmosférica. Se eu consigo botar assim, mas não sei se vai dar certo. Pressão atmosférica mais a P1 manométrica, pressão no ponto 2 é simplesmente pressão atmosférica local. E aí a gente pode já cancelar esses termos, né? PATM sobre ρ, certo? Eu vou verificar aqui, Maria, o que tem aqui dizendo no cigarro de vocês já, tá? Então, o que a gente quer saber, ó, é a altura máxima até a qual a corrente de água pode chegar, certo? Se eu colocar esse ponto aqui, esse nível de referência nesse ponto que está destacado, a gente deve substituir os valores de Z2 e Z1 conforme esse nível de referência, certo? Se você colocar o nível de referência só aqui, para fazer com que Z1, por exemplo, seja igual a zero, e você vai medir quanto que Z2 se coloca acima de Z1, você também pode fazer essa interpretação, certo? Mas, na questão, ele diz assim, ó, determine a altura máxima até a qual a corrente de água pode chegar. Então, se a altura máxima dessa corrente, eu estou entendendo que ela está sendo medida a partir do início da própria corrente. Então, a partir aqui desse nível que eu coloquei na figura. Tá? Então, P1 vai ser justamente igual a massa específica do fluido vezes G, vezes a diferença, né, entre Z2 e Z1. Então, o fluido que escoa é água, 10⁻³, aceleração da gravidade. Z2 é justamente o ponto que eu tenho interesse em determinar. E Z1 vale 20 metros. A pressão no ponto 1, manométrica, ele disse que era 2 atm, né? Então, 2 atm é 2 vezes 101,3 quilopascais. Tá? Cento e 1,3 vezes 2, dividido por 9,8, mais 20, né? Então, Z2 deu justamente 67 metros. Certo?
Tranquilos até agora, pessoal? Essa lista desse segundo assunto, né, desse primeiro assunto, essa parte de conservação de massa, momento, energia, equação de Bernoulli, como calcular velocidades no tubo de Pitot e tudo mais, já está lá no CIGA de vocês, foi colocado na semana passada, essa lista de exercício. Então, por favor, vão atrás da monitoria, fala com a gente qualquer coisa para tirar as dúvidas de vocês, tá? Essa é a unidade que, tradicionalmente, os alunos sentem mais dificuldade. E nessa parte que a gente vai começar agora, em especial. Não estou dizendo isso para causar medo, por favor, não interpretem assim, viu? Isso é para vocês saberem em que a gente está se metendo e, né, também tentarem ao máximo, né, aproveitar o que vocês já sabem, né? Não é já causou, para usar agora, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai entrando agora na nossa parte de análise diferencial, né? Nas aulas anteriores, a gente vinha trabalhando com análise integral, certo? Então, quando a gente falava da formulação integral, a gente usava o teorema de transporte de Reynolds junto com aquela expressão que a gente já sabia, né, para uma dada conservação de uma propriedade. Então, massa, momento linear, energia, momento angular, qualquer propriedade. E aí a gente chegava na nossa equação de conservação daquela coisa para aquela propriedade, né, do escoamento, para um volume de controle integral. Então, o volume de controle integral, ele é macroscópico, a gente tem, né, uma seção de entrada macroscópica, uma saída macroscópica, a gente tem valores médios nessa seção de entrada e de saída. E a gente fez isso, né, repetir esse procedimento para as 3 equações de conservação. Conservação de massa, de momento linear e para a equação de conservação de energia. Certo? Então, tudo isso que a gente fez foi para um volume de controle, sim, né, mas para um volume de controle numa perspectiva integral. Então, ele era um volume de controle, né, finito, que a gente já conseguia visualizar ele claramente e fazer essas avaliações, né, nas seções de entrada e saída macroscópicas desse volume de controle. Quando a gente fala nessa parte de análise diferencial do nosso escoamento, então a gente muda um pouco a nossa perspectiva do que a gente vai estudar, certo? Então, enquanto a gente na análise integral está se preocupando só com qual que é a vazão numa dada seção de entrada ou de saída, né, variação entre essas velocidades médias, qual que vai ser o esforço que esse escoamento de fluido vai causar, né, num dado elemento. Eu não preciso nem saber a geometria desse elemento para poder calcular essas quantidades. Então, nessa perspectiva integral, a gente raciocina mais ou menos dessa maneira. Quando a gente passa para a perspectiva diferencial, a gente quer enxergar os detalhes do escoamento. Então, a gente quer saber como que a velocidade se comporta em cada ponto, se existem zonas de recirculação, de que maneira essa geometria aqui pode ser alterada para minimizar ou maximizar um dado fenômeno, certo? Então, aqui, quando a gente passa a trabalhar
na perspectiva de análise diferencial, a gente quer estudar o comportamento do escoamento ponto a ponto. Então, é uma outra forma de abordar o problema, certo? Então, a gente quer ser capaz de controlar, manipular variáveis geométricas ou variáveis do escoamento que vão determinar esse processo desse escoamento, que vão determinar as características desse escoamento. Então, o que a gente vai fazer agora é repetir, mais ou menos, não é repetir porque a perspectiva é diferente, mas a gente vai estabelecer as equações que governam esse tipo de escoamento, né, nessa perspectiva diferencial, sendo capaz, então, de descrever os campos de velocidade, de pressão, de temperatura, de massa específica, etc. Então, a gente vai pegar as nossas equações de conservação e vai desenvolver agora para essa perspectiva diferencial, certo? São equações novas que a gente vai trabalhar. Não são as mesmas equações. Só vai mudar a forma com que a gente está abordando o problema, certo? Todos vivos, senhoras e senhores? Amém. Então, vamos lá. Quando a gente estava trabalhando na perspectiva integral, a gente começou pela conservação da massa, não foi? Então, agora a gente também vai começar através da conservação da massa. Mulher, faça um café, por favor. Vamos sobreviver, mas em alto estilo? Com a rotação lá embaixo? Não pode. Tem que ser, né? Girando aí. Vamos acordar. Tá difícil, viu? Onde que vocês estão? Vocês estão aqui em Natal? Vocês estão no interior? Vocês estão aonde? Em Natal mesmo? Que beleza. Tangará, Parnamirim. Lucas está em São Paulo. Do Potengi, Lucas? Ou São Paulo, São Paulo? Menino, o Kleiner está em Bahia Formosa. Gente, mas Bahia Formosa hoje, no dia de hoje, tem alguma coisa funcionando ou só farra mesmo? Já que é feriado. Só as ondas que estão funcionando hoje em Bahia Formosa. Tá vendo? Olha aí. Eu vi um vídeo ainda agora no YouTube que era a mulher assim: Fátima Bezerra, minha querida, por favor, declare um feriado. O povo quer mesmo entrar num coletivo com um frango, qualquer coisa, e bater em Bahia Formosa para fazer um pagode. Sai, gente. O brasileiro tem que ser. Eu acho que era uma Fernanda, eu não sei qual que era. Fernanda Guimarães, Super sensata. Ai, Jesus, eu chorei de rir, sinceramente. Acho que o estado inteiro, né, apoia. Bom, pois então vamos lá, né? Ondas à parte. Na primeira unidade, a gente trabalhou com a conservação da massa, sendo a nossa primeira equação, né? Então, aqui não vai ser diferente. A gente vai começar pela parte da conservação da massa. E aí, quando a gente chegou naquela etapa, né, anteriormente, a gente tinha a taxa de variação da massa do sistema, era igual a taxa de variação da massa no volume de controle, mais o fluxo de massa através da superfície de controle. Essa era a nossa equação, né? Esse primeiro termo era sempre igual a zero, porque justamente para um sistema a gente dizia que era uma massa fixa e identificável, então ela não se alterava, então dmdt era zero. E aí a gente tinha,
a taxa de variação da massa do volume de controle é igual ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle. Esse termo aqui a gente chamou de M ponto, né, vazão mássica, e aí a gente tinha justamente que a gente tinha as avaliações, né, de vazões mássicas de entradas e saídas nesse volume de controle, tá? Então, essa equação aqui destacada em vermelho, a gente já tinha trabalhado na perspectiva integral. E aí, o que acontece é que a conservação da massa, ela é válida para qualquer volume de controle, independente do seu tamanho. Então, o que a gente vai fazer é pegar o nosso volume de controle, que era macroscópico, aplicar a nossa equação aqui de conservação da massa e fazer esse volume de controle virar um volume de controle infinitesimal, certo? Então, a gente vai trabalhar com a mesma equação, né, com as mesmas quantidades, vazões mássicas de entrada e saída, para um volume de controle infinitesimal agora. Então, a gente vai diminuir esse volume de controle até ele se tornar um ponto no escoamento. Aí, como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que, nas coordenadas cartesianas, um volume de controle infinitesimal, ele seria dado por dx, dy, dz, né? Esse dv seria dx, dy, dz, formando essa partícula fluida infinitesimal aqui. Além disso, a gente já tinha dito anteriormente que a gente considera que em um ponto qualquer, né, dessa partícula fluida, a gente tem valores das propriedades, né? Então, no centro dessa partícula fluida, a gente sabe que existe um dado valor de massa específica, que o fluido tem uma dada composição de componentes aqui desse campo de velocidade, nesse ponto. Aqui, a gente também determina existe uma temperatura desse ponto, as propriedades da partícula fluida, elas são descritas, né, nesse ponto aqui, que seria o centro da partícula fluida, tá? Para que isso serve para a gente? Bom, quando a gente estava falando de vazão mássica, ó, a gente disse, esses termos de vazões mássicas de entrada e saída, eles se relacionam com algumas propriedades do escoamento, né? Massa específica e velocidade, e a área através da qual o fluido escoa. Então, para eu determinar a vazão mássica de entrada e vazão mássica de saída, eu preciso avaliar esses valores dessas propriedades e o escoamento, né, desse fluido através de alguma área referente ao escoamento, certo? Então, se a gente sabe que no centro dessa partícula fluida eu tenho um valor de ρ e uma caracterização do campo de velocidades em que ele é U, V e W, com referência, né, às direções X, Y e Z, então a gente vai usar essas informações para trabalhar com essas propriedades, massa específica e velocidade, em cada uma das áreas, né? Porque, perceba, o que a gente quer avaliar é a vazão mássica nessa seção de entrada, nessa seção de saída, né? Através de toda essa partícula fluida, certo? Então, eu preciso avaliar massa específica e velocidade em cada uma dessas faces, né, que caracterizam a partícula fluida, tá? Então, a ferramenta que a gente vai usar é a tão famosa e famigerada expansão em série de Taylor, que a gente já conhece e já utilizou na primeira unidade, quando a gente estava falando de estática de fluidos, né? Então, se a gente for aplicar justamente a expansão em série de Taylor para esse produto, massa específica vezes velocidade, em qualquer uma dessas faces da partícula fluida, né, a gente vai ver que a gente vai obter. Primeiro, a gente tem a função no ponto que a gente já conhece, então é o produto no ponto que a gente já conhece, que é o centro aqui da partícula. Derivada dessa função,
Então, derivada deste produto com relação à direção x vezes a distância do ponto que eu quero determinar o valor. Então, se é nessa face da direita, a gente tem justamente o ponto dx sobre 2, né? Aqui é dx sobre 2, aqui é o zero, né? A origem dessa partícula, e aqui nessa face da esquerda a gente teria menos dx sobre 2, tá? Então, esse termo aqui diz respeito à distância do ponto que eu quero determinar a função, menos o ponto em que eu conheço a função. Então, dx sobre 2 menos zero. E aí a gente pode seguir com essa expansão em série de Taylor, mas a gente vai ver, ó, que esses termos aqui, ó, se a gente está trabalhando com uma partícula infinitesimal, dx já é pequeno, dx sobre dx ao quadrado é pequeniníssimo, né? Então, a gente despreza isso daí. Maria, se esqueceu como é que é a expansão em série de Taylor, quer que eu relembre? Deu certo ou não? Lembra que a gente usou isso aí na parte de estática para chegar na equação geral da estática? Or not? Sim, professora. Só assustada com as coisas. Lembro. Não se assuste não, vai dar tudo certo. Você vai ver que primeiro a equação fica grande para depois ela poder encolher. Para depois ela poder ficar de um jeito que a gente consiga usar, né? Então, pessoal, se a gente for avaliar, ó, o produto ρ vezes U, que é uma representação aí, quando a gente multiplicar pela área. Cadê meu mouse? Tá aqui. Sumiu de novo, não sei onde é que tá mais nada. Tá. Quando a gente trabalhou ó, com a conservação da massa, a gente precisava de ρ vezes a componente da velocidade vezes uma área do escoamento, né? Então, o que a gente fez aqui foi descrever justamente ρ vezes a velocidade na direção x, certo? Nessa primeira face, que é dz dy, através da qual o fluido vai escoar. A gente disse que esses termos aqui iam ser muito pequenos, né? E aí, ó, a gente pode repetir esse processo para todas as outras faces, certo? Então, eu vou focar aqui a atenção no produto ρ vezes U, tá? Que é a componente na direção x da velocidade. Mas tudo que a gente fizer para a direção x vale para as direções y e para a direção z, tá bom? Então, ó, o termo ρ vezes U na face da direita ficou sendo a função no ponto que a gente já conhece, que é a origem da partícula, que era ρ vezes U mesmo, aqui na origem da partícula, mais, né, esse termo daqui, que se refere à derivada da função, ρx do produto, vezes a distância do ponto que eu quero, que seria aqui justamente em dx sobre 2, menos a origem aqui, que é onde eu já conhecia a função. Então, para a face esquerda, a gente tem o mesmo raciocínio, em que, ó, a função nessa face aqui da esquerda vai ser o valor do ponto que eu conheço, mais a derivada dessa função com relação a x, seria esse primeiro termo aqui, e a distância do ponto que eu tenho interesse, menos dx sobre 2, menos o ponto que eu conheço, que é a origem. Então, por isso que nessa seção da face da esquerda, ó, a gente ganhou um sinal negativo. Aí vocês vão dizer, professora, agora lascou, né? Mas não lascou, facilitou, certo? Porque esse tipo de processo, ó, ele vai se repetir
para a direção X, para a direção Y e para a direção Z, né? A gente vai considerar que o escoamento de fluidos, ele ocorre dessa maneira, ó. Ele entra aqui ao longo dessa seção da face, por exemplo, da esquerda, e sai na face da direita. Ele entra aqui por baixo e sai aqui por cima, né? Ele entra aqui por trás e sai aqui pela frente, certo? E aí, por isso, ó, todos os termos referentes à entrada estão com sinal negativo e todos os termos referentes às saídas estão com sinal positivo. Isso faz sentido, pessoal? Sim, professora. Lembra que a área aponta sempre para fora? A área que caracteriza uma dada superfície, ela aponta sempre para fora, né? Então, ó, nessas seções de entradas, ó, o produto escalar entre velocidade e área forma ângulo de 180 graus. Então, o produto escalar, né, dá um sinal negativo, cosseno de 180 menos 1. Cosseno de 0 graus, que caracteriza essas regiões, ó, de saída, a gente tem um ângulo de 0 graus, então o sinal é positivo. Então, está tudo de acordo com o que a gente viu anteriormente, tá? Então, a gente pode pegar aquela equação inicial, que é aquela mesma equação que a gente viu lá da análise integral, certo? E agora a gente vai fazer, ó, esse volume de controle virar um volume de controle infinitesimal de tamanho dx, dy, dz. Então, esse volume de controle agora é um volume de controle infinitesimal. Então, ainda que eu integre sobre todo o volume de controle, ele permanece um volume de controle diferencial, né, infinitesimal. Nas seções de entradas, a gente tem ρ vezes o componente da velocidade com um sinal negativo, né, vezes a área através da qual o fluido escoa, né? Então, para a direção X, essa área do escoamento era dy, dz. Vou voltar aqui para vocês verem, né? Então, na direção X, o fluido está escoando aqui, ó, na seção de entrada, né? Através desta área aqui, ou não exatamente desta área, porque a professora é meio descoordenada, mas através desta área, ó, essa área é justamente de altura dy e largura dz. Então, a gente já fica com isto daqui, né, dy, dz aqui. E o mesmo vai se repetindo para as direções y e para a direção x, para a direção z, né? Então, a gente tem ρ vezes o componente da velocidade na expansão em série de Taylor, ó, com o sinal negativo por ser uma seção de entrada, vezes a área do escoamento, então dx, dz, o componente da velocidade vezes ρ, vezes, na expansão em série de Taylor, e com o sinal negativo, pelo fato de ser uma seção de entrada, vezes a área do escoamento, dx, dy. Então, isso resolve nosso segundo termo. O terceiro termo fica sendo referente às seções de saída, né? Então, mesmo raciocínio. Percebam que a gente tem muitos termos aí que vão se relacionar, né? Ó, a gente está falando em entradas menos saídas. Vazões mássicas de entrada menos vazões mássicas de saída. Então, esse termo daqui, por exemplo, ele vai subtrair esse termo daqui. Então, esses dois aqui vão se cancelar. Mesma coisa vai acontecer para a direção Y.
esse e esse vão se cancelar. E para a direção Z, esse e esse ali vão se cancelar. Em seguida, ó, a gente tem um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo, referente aos termos da entrada. Um outro sinal negativo e um termo de igual dimensão a ele, né? Então, a gente tem ρx de ρ vezes u, dx, dy, dz sobre 2, e aqui um termo igual a ele, né? Então, esses menos com menos, esses dois termos, eles vão se somar, tanto para a direção x, quanto para y, quanto para z. Então, a gente tinha essa equação genérica, e ficou, na verdade, com essa equação aqui, na medida que esses termos daqui, ó, esses termos se somaram a esses termos aqui. Tá? E aí, ó, esse volume dessa partícula fluida infinitesimal vai poder se cancelar, dx, dy, dz, em todos esses termos, e a gente obtém o que a gente chama da equação de conservação da massa, ou equação de continuidade, para o escoamento, né, em uma análise diferencial, certo? Então, essa é a nossa equação, digamos assim, governante para a conservação da massa. Nem ficou tão grande, né? Fala sério. Então, essa é a nossa equação da continuidade em coordenadas cartesianas. Pode colocar um coraçãozinho do lado, certo? E a gente pode ainda escrever ela de uma maneira menor, né, usando o operador del, que é esse operador vetorial, né? Então, ele atua, se a gente optar por utilizar ele, a gente vê que essa equação daqui é uma equação escalar, né? Ela não tem nenhuma representação de direção nela. Então, o operador del, ele age sobre essa propriedade que é o campo de velocidades através de um produto escalar, certo? Para produzir esse termo aqui, que é escalar, certo? Eu estou muito coordenada. Então, a gente pode, inclusive, escrever essa equação de maneira ainda mais enxuta, né? Através dessa forma. E aí, a beleza da gente escrever essa equação dessa maneira é que, se a gente estiver trabalhando em coordenadas cartesianas, a gente usa o operador del para coordenadas cartesianas para obter essa equação daqui de cima. Se a gente estiver trabalhando em coordenadas cilíndricas, a gente usa o operador del para coordenadas cilíndricas e já obtém a forma final da equação. Então, ó, não sei se é isso que ele coloca aqui logo, mas se a gente pegar, ó, o operador del para coordenadas cilíndricas, ao invés de eu ter que fazer todo esse procedimento que a gente fez, né, anteriormente, para chegar na nossa equação da continuidade, a gente pode simplesmente dizer, ó, o operador del é... Ô, gente, sumiu? Não acredito, não. Ô, inferno. Era para estar aqui. Droga. A gente pode só utilizar o operador del correspondente e chegar na nossa equação da continuidade em coordenadas cilíndricas. Só colocar ele aqui para vocês.
Então, ó, só para manter o raciocínio que eu estava querendo dizer para vocês, né? O operador del, ele é esse operador que atua sobre o campo de velocidade, que é um campo vetorial, para produzir uma quantidade escalar, né, que corresponde ao produto ρ vezes v, né, nessa equação da continuidade. Então, o operador del seria esse termo aqui, ó. R, ρr, mais θ, 1 sobre R, ρθ, mais K, ρz, certo? Então, usando esse operador sobre o campo de velocidade, a gente consegue obter a equação da conservação da massa em coordenadas cilíndricas, tá? Só me estendendo mais um minutinho. Agora eu não sei em qual tela que eu estou apresentando. Espera aí. Tá tudo certo aí na apresentação de vocês? Tá, professora. Pronto. Então, se a gente fosse seguir aquele raciocínio que a gente tinha feito de avaliar o produto, massa específica vezes velocidade em cada um cada uma das faces de uma partícula fluida aqui num referencial cilíndrico, né, em coordenadas cilíndricas, a gente tinha Vθ, que era a velocidade angular, Vz, que era a velocidade ao longo do eixo Z, e Vr, que era a componente da velocidade na direção radial, tá? Se a gente fosse avaliar aquele produto, ρ vezes a componente da velocidade em cada uma das direções, né, é R sendo o vetorzinho na direção radial, é θ o vetorzinho na direção angular, e K o vetor unitário na direção Z, então a gente também ia ficar com uma expansão bastante significativa aí dessas funções, né, e como a gente estava trabalhando com um produto entre duas propriedades, né, massa específica e velocidade, a gente podia ficar com uma matemática aqui bem mais complexa, né? Mas, apesar de ser maior, digamos assim, esses termos, o raciocínio é o mesmo que a gente aplicou nas sessões anteriores, né? E aí a gente ia ver que muitos desses termos, eles iam se condensar em função da regra da cadeia. Então, por exemplo, quando a gente fala do produto massa específica e velocidade na direção radial, a gente ia ter esse termo puro, que seria a função, né, no ponto que a gente conhece, mais R, que multiplica a derivada, ρr, do produto, massa específica vezes velocidade, né, para cada uma das propriedades, tá? Então, esses dois termos aqui, ó, a gente pode juntar numa regra da cadeia, né? É o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E isso se repete, ó, para cada uma das direções. Então, apesar de ser um desenvolvimento matemático um pouco mais complexo, né? O raciocínio é o mesmo, e aí a gente fica, ó, com essas derivadas da regra da cadeia, né? Derivada do produto aqui, dessas quantidades, massa específica e componente da velocidade em cada uma dessas direções. Aí você diz assim, professora, mas esse aqui está sobrando, esse aqui não tem conjunto com os outros. Mas, na realidade, esse termo também pode ser representado, né, através ele também corresponde, né, a um termo de uma regra da cadeia. Como assim, ó? Perceba que a gente tem massa específica vezes VR, mais R que multiplica derivada desse produto, né? Então, esse termo e esse termo aqui, se a gente considerar que ele esteja multiplicando por ρr, né?
ρR, ρR dá 1. Então, esse termo aqui também corresponde a uma regra da cadeia do produto R vezes ρ vezes VR, tá? E aí a gente fica com a equação para coordenadas cilíndricas bastante enxuta, tal como aconteceu no caso das coordenadas cartesianas. Bom, como eu falei para vocês, né, mesmo no caso que a gente tinha tratado do caso da análise integral, a gente tinha obtido uma equação para a conservação da massa genérica e depois a gente tinha feito considerações sobre isso, né? Se o escoamento for permanente, se o escoamento for de um fluido incompressível, como é que fica? Né? Como que eu posso facilitar a minha vida para analisar esse problema? Então, no caso de um escoamento incompressível, a gente sabe que a massa específica do fluido ela é constante. Então, ρ não varia nem com o tempo, nem com o espaço. Assim sendo, ela pode sair, esse termo aqui fica sendo igual a zero, e ela pode sair de todos esses produtos, né? Então, a gente fica com esta equação mais enxuta para representar o escoamento incompressível. Então, uma forma de eu verificar se um escoamento qualquer, um campo de velocidades, representa um escoamento incompressível, é justamente eu ver se a derivada dos componentes desse campo de velocidade com respeito às suas próprias direções, né, se a soma dessas derivadas vai ser igual a zero. Se for igual a zero, beleza, escoamento incompressível. Se não for igual a zero, volte duas casas. Escoamento compressível. Tá bom? Já se a gente disser que o escoamento ele ocorre em regime permanente, né, o máximo que a gente pode afirmar é que essa massa específica não depende do tempo, mas pode ser uma função, né, de x, y e z ainda. Então, para o escoamento em regime permanente, a gente fica com esta forma da equação da continuidade, certo? Bom, meu povo, assim sendo, né, tendo a gente visto a equação da continuidade, né, para esses escoamentos diferenciais, essa questão aqui traz justamente uma aplicação desses conhecimentos. Ele diz assim, os componentes do vetor velocidade para um escoamento incompressível e que ocorre em regime permanente são definidos por U tem essa equação, V tem essa outra e W ele não sabe. E pede para a gente determinar qual que é a forma desse componente da velocidade que vai satisfazer a conservação da massa. Então, para a gente fazer isso, né, a gente parte da nossa equação fundamental, que é a equação da continuidade, né? Ele diz, logo de cara, que o escoamento é incompressível, ou seja, a massa específica não varia nem com o tempo, nem com o espaço. E ele fala também que o escoamento ocorre em regime permanente. Então, o termo referente ao escoamento em regime permanente a gente já cancela. E a nossa equação da continuidade, considerando que o escoamento seja incompressível, né, fica sendo desta maneira. Então, o que essa equação diz para a gente é que a soma das derivadas dos componentes da velocidade em cada uma das direções tem que ser igual a zero. Então, a gente vai pegar cada um dos componentes, componente U e componente V,
e vai calcular as derivadas deles com relação, né, a x, para o caso da componente u, que é o que tem na equação, e a y com relação ao componente v. Então, u tem essa forma. Quando a gente derivar com relação a x, vai ficar sendo 2 vezes x. V tem esta forma, conforme o enunciado. Quando eu derivar com relação a y, vai ficar x mais z. E a gente vai pegar essas duas informações e substituir aqui nessa equação. Então, a gente tem 2x, que é ρ x, mais x mais z, mais ρw, ρz, tem que ser igual a zero. Então, ρw, ρz tem que ser igual a menos 3x menos z. Então, eu vou pegar essa expressão e vou integrar para obter a função isso de w. Né? Então, w vai ser a integral desses termos aqui com relação a z. Como a gente não tem os limites de integração, né, essa integração ela vai ser genérica, vou botar o dw aqui, e a gente vai dizer que vai adicionar uma constante qualquer. Olha aí, você já se junta aí com o Guilherme, que ele está desenrolado aí no negócio. Então, w vai ser menos 3xz menos z ao quadrado sobre 2, mais uma constante c qualquer. Certo? Então, essa seria uma função do componente da velocidade nessa direção z, que satisfaz a equação da continuidade. Beleza, senhoras e senhores? Sobreviveram aí? Quase, mais ou menos, ainda respiro. Então, meu povo, é isso, morreu no caminho, mas voltou, olha aí. Ó, Pois então, Matheus, assista a aula depois no YouTube. O que vai acontecer?